seja bem-vindo ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo que pode te levar a vender o seu artesanato toda semana. Eu sou Patrícia, sou artesã como você e há 6 anos eu vivo exclusivamente da renda do meu artesanato. Na live de hoje eu vou te provar que o seu artesanato ele é sim essencial e necessário para o seu cliente. Um tempinho atrás, eu fiz uma enquete com vocês no Stories do Instagram, onde eu perguntei o seguinte: em que você se baseia, o que você pensa quando você vai escolher os produtos que você vai colocar no seu catálogo? Aí, a grande maioria das pessoas que respondeu o seguinte: eu escolho porque eu achei bonito, porque eu vi uma receita, eu achei aquela receita bonita, eu vi aquele produto, eu achei ele bonito. Eu escolho com base em gosto pessoal, teve muita gente que respondeu isso também, porque eu gostei, porque eu achei interessante, eu achei que meu cliente ia achar interessante também, do mesmo jeito que eu achei. Então, a maioria das pessoas respondeu dessa forma, que escolhe os produtos para o catálogo, escolhe os produtos para as coleções, com base em gosto pessoal ou com base na estética do produto, porque achou bonito. E aí eu vou colocar a minha primeira pergunta para vocês, para a gente já iniciar nossa reflexão nessa live de hoje. Quando você faz as suas compras, por que você compra as coisas? Você compra só porque você achou bonito, você viu e achou bonito, tudo que você acha bonito você compra? Ou você compra porque você precisa daquele item especial? Geralmente a gente faz as nossas compras com base naquilo que a gente precisa. Qualquer item que seja que a gente compra, geralmente é porque a gente precisa. A gente compra porque a gente gostou da estética, a gente compra porque a gente achou bonito? Compra também. A gente também compra só por isso. Às vezes você vai num lugar, você vê uma coisa e fala: nossa, que bonitinho isso daqui, não sei porque que eu vou usar isso aqui não, mas eu achei tão interessante, achei tão bonitinho, e a gente compra. E é geralmente aquelas coisas que depois na casa da gente fica lá sem utilidade, ocupando espaço, que depois de um tempo, quando você vai fazer aquela faxinona na casa, assim, de renovar as coisas, são as primeiras coisas que você descarta. O seu cliente, ele não é diferente de você. O seu cliente, ele é um ser humano de carne, osso e emoções da mesma forma que você. Então, ele pensa igualzinho a você. O seu cliente, quando ele for procurar um produto na sua loja, na grande maioria das vezes, ele vai procurar alguma coisa que ele precisa, alguma coisa que vai suprir ou um desejo ou uma necessidade dele. Vocês estão entendendo? Então, quando vocês forem pensar produto, vocês têm que começar a refletir sobre isso, têm que começar a pensar sobre isso e não pensar unicamente na estética desse produto. A gente tem que desenvolver um pouco mais essa mentalidade para a gente conseguir fazer com que o nosso produto seja realmente essencial e necessário. O desejo, quando eu falo assim, desejo e necessidade, o desejo, ele pode ser adiado. Então, vamos supor, eu quero muito um iPhone 13, 14 Pro Max Super Ultra Plus. Eu quero muito, é um desejo que eu tenho de comprar esse iPhone. Então, é um desejo que você tem. Você pode adiar esse desejo. E com o tempo, você vai tentando conquistar esse desejo, tentando fazer com que esse desejo seja possível. Agora, a necessidade ela não pode ser adiada, porque ela é uma necessidade, é uma coisa que você precisa. Se você está doente, você não pode adiar a compra de um remédio. Você precisa ir na farmácia e comprar o remédio para resolver aquele seu problema. Então, a necessidade, ela precisa ser resolvida. Então, quando a gente vai pensar os produtos da nossa loja, a gente tem que pautar, colocar esses 2 pilares e tentar encontrar soluções para esses 2 pilares. A gente pode ter na nossa loja produtos que sejam objetos de desejo, principalmente se a gente tem uma marca bem construída, uma marca bem consolidada. Vai chegar uma hora que os seus produtos vão ser objeto de desejo, as pessoas vão querer ter um produto seu.
Vão querer ter, mesmo que elas não precisem, elas vão querer ter aquele produto, porque você chegou num nível dentro do seu nicho que você se tornou objeto de desejo para muita gente. Agora, a necessidade não, a necessidade você precisa realmente resolver. E por que eu tô falando isso para você? Vamos lá, outro dia eu fiz uma reunião com uma das minhas alunas, e a minha aluna estava bem desmotivada, ela estava bem tristinha, bem desmotivada, e ela falou assim para mim, é difícil para mim vender o meu produto. Ela estava trabalhando com amigurumi, agora ela resolveu mudar o nicho dela, mas ela estava trabalhando com amigurumi. E ela falava assim, é muito difícil para mim vender o meu produto, porque eu acho que ele não é essencial, ele não é necessário. Não é uma coisa que a pessoa precisa. Então eu não consigo vender por causa disso, porque eu não consigo ver necessidade nesse produto. Eu acho que é um supérfluo. Ela usou bem essa palavra. Eu acho que o meu produto é um supérfluo. E por causa disso eu tenho muita dificuldade para vender. Aí nessa conversa que eu tava, aí ela falou, não, eu sei que é muito bonitinha, muito lindo o que eu faço, eu reconheço que é bonito. Ela trabalhava com amigurumi para nicho de maternidade infantil. Ela fala, mas eu não consigo ver nada além. Eu acho que as mães compram só para decorar, botar numa cama para decorar, alguma coisa assim, eventualmente a criança vai brincar, mas eu não consigo ver uma necessidade nisso. E talvez por isso as pessoas não se interessem, porque é supérfluo. Vocês estão captando a mensagem? E aí, no meio da nossa conversa, eu estava explicando para ela o seguinte: o cliente, principalmente hoje em dia, com essa grande concorrência que existe hoje, ele não compra mais produto. O cliente ele não compra produto. Ninguém compra. Você não compra produto por comprar. O que a gente compra é solução. E essa solução, ela tem que ser uma solução ou para um desejo que a gente tem, ou para uma necessidade. Vocês podem observar hoje, eu vou jogar para vocês alguns exemplos aqui do nosso mundo, que sai um pouco do artesanato, exatamente para vocês fazerem essas analogias e traçarem esses paralelos. Hoje, se você for olhar, procurar no Google, ou mesmo na sua cidade, nos anúncios da sua cidade, aí você vai ver o seguinte: você vai encontrar talvez uma empresa que esteja falando assim, nós somos a Logitech. É um hipotético, viu, gente? É um nome fantasia que eu tô dando aqui. Nós somos a Logitech. Nós oferecemos soluções em logística para a sua empresa. Nós somos a Automax. Nós oferecemos soluções em automação para a sua empresa. Nós oferecemos soluções em segurança para você e sua família. As empresas não falam mais, por exemplo, essa de logística. Eles não vão vender o produto deles dizendo assim, nós somos a Logitech, nós vamos oferecer para vocês aqui softwares onde você pode fazer o controle da entrega dos seus produtos. Nós vamos oferecer para você aqui também formas de você fazer a coleta, o correio vai coletar na sua casa, parcerias, transportadoras. Nós estamos vendendo para você aqui uma lista de transportadoras que você pode usar. Ninguém vende produto assim mais. Eles não vendem o produto deles assim. A empresa lá de segurança para você e sua família, que vende soluções em segurança, ela não vai vender para você e falar assim, olha, eu estou vendendo aqui para você uma câmera de vigilância que você vai instalar na sua casa e que você vai controlar pelo celular. Isso aí ela vai te contar depois. Ela vai te contar depois qual que é a descrição dos produtos que estão incluídos nessa solução. Mas quando ela está te vendendo solução em segurança. Ou seja, ela está te dando a solução da sua necessidade. Eu moro numa cidade grande, eu moro numa casa, eu não moro num prédio, não moro em apartamento. Eu queria ter mais segurança para minha casa, mais segurança para minha família, mais segurança para os meus filhos. Eu não quero ficar com medo todo dia quando eu saio de casa e quando eu chego em casa, quando eu estou voltando do meu trabalho. Eu quero ter essa segurança, eu quero saber que tem alguém olhando ali por mim. Então, essa é a minha necessidade e essa empresa vai me oferecer essa solução em segurança. O que está nesse combo, muitas vezes as pessoas nem se interessam. O que elas querem é o resultado final. Tá bom, você está me oferecendo uma solução aqui, no final eu vou ter o que eu preciso?
a minha necessidade vai ser resolvida, eu vou estar segura, minha família vai estar segura. Beleza, então o que tiver no combo tá ok, tá tudo certo. Não faço nem questão de saber, desde que eu tenha a minha necessidade resolvida no final. Cada vez mais as empresas estão oferecendo os produtos com base em solução para as necessidades dos clientes. A parte técnica do produto, a parte palpável, a parte tangível do produto, ela fica num segundo plano. Num primeiro plano, a gente traz a necessidade resolvida. E é isso o que vai fazer com que o seu produto seja essencial e necessário, quando você consegue trazer isso para o primeiro plano. Existe uma frase que é muito citada em todos os contextos. É uma frase do Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, onde ele diz o seguinte: o essencial é invisível para os olhos, só se vê bem com o coração. Eu vou trazê-la para o nosso contexto porque eu quero que vocês gravem. Se vocês quiserem escrever essa frase depois e colocar no muralzinho de vocês no ateliê, para inspirar e para toda vez que vocês forem pensar em produto, vocês lerem essa frase, vocês podem ter ela como base para poder começar a definir o produto de vocês com base na essência. Por quê? Quando a gente diz que o essencial é invisível para os olhos, é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. O seu produto ele vai ser essencial e necessário quando ele não estiver só no campo do palpável, no campo da visão. Quando ele extrapolar isso, quando ele for além. É claro que no livro tem um outro contexto, você tem que ler a história toda para você entender o que ele quis dizer com essa frase. Mas eu achei que ela cabia muito bem aqui, no que a gente está falando. Principalmente pelo motivo que eu coloquei para vocês lá no comecinho da nossa conversa. Quando a gente vai escolher produto, a grande maioria escolhe o produto com base no eu achei bonito. Então, o eu achei bonito é visível para os olhos. Só se vê bem com o coração. A gente só vai ver bem este produto com o nosso emocional. Vocês têm que botar isso na cabeça de uma vez por todas. O que faz o cliente comprar é o emocional. O racional, a parte racional, ela entra num segundo momento que é para justificar a escolha do emocional. É para isso, é assim que funciona. É assim que funciona. Quando você vai numa loja comprar uma roupa, vamos num exemplo super simples e prático do nosso dia a dia. Quando você vai numa loja comprar uma roupa, você olha aquela roupa, num primeiro momento, claro, tem a estética ali, eu gosto dessa cor, não gosto, gosto dessa estampa, não gosto, sua preferência pessoal, é o que vai chamar a atenção no primeiro momento, lógico. Num segundo momento, você vai para o provador, vai provar essa roupa, provou a roupa, mas quando você for realmente decidir pela compra, você não vai decidir muitas vezes pela cor, você não vai decidir pelo modelo, você vai decidir pela sensação que aquela roupa te provocou quando você foi provar ali no provador. Ah, eu fiquei chique, eu fiquei elegante, eu fiquei sensual, eu fiquei com cara de rica, eu fiquei alegre, eu tô precisando de roupas mais alegres, essa roupa me deixou mais alegre, essa roupa me deixou mais séria, porque eu tô precisando de roupas mais sérias pro meu trabalho. Então, quando você vai comprar e decidir efetivamente, você decide dessa forma. A sensação que aquilo provocou em você. O que fez o seu coração bater mais forte. Vocês estão entendendo? E para o nosso produto é a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. Em primeiro lugar, é a parte visual. Lógico, o cliente vai ver o seu produto ali, seja no online, no Instagram, no Elo7, ou numa loja física, ou numa feira que você está participando. Então, o cliente vai bater o olho no produto. Aquilo ali ele vai achar interessante ou não, vai atrair o visual. No segundo momento, a informação a respeito daquele produto, aí entra o racional, você está oferecendo ferramentas, está oferecendo elementos para o racional da pessoa, que é a parte da informação.
Então, isso é seguro para uma criança, não é seguro para uma criança, o olhinho tem trava, o olhinho não tem trava, o tecido é um tecido que eu posso lavar depois que não vai desbotar, essas cores não vão borrar depois que eu lavar. Então, essa é a parte da informação, onde você oferece subsídios para o racional da pessoa. E aí entra a terceira e decisiva etapa, que é a etapa da solução. É onde você vai mostrar para o cliente as soluções que o seu produto resolve. E essa parte ela é 100% emocional. É aqui, quando você resolve o problema do seu cliente, que ele vai decidir pela compra do seu produto. Então, às vezes, acontece de o seu concorrente ter um produto similar e pode até ser mais bonito esteticamente que o seu. Mas, se a sua solução é melhor do que a do seu concorrente, o seu cliente pode preferir comprar o seu. É aí que eu te falo que a estética não é definitiva, que a parte de técnica da coisa, ela não é definitiva para a decisão de compra. Ela é importante? É super importante. Você precisa ter um produto bonito, você precisa informar direitinho para o seu cliente a parte técnica ali, mas o que vai realmente fazer com que o seu cliente decida se ele quer comprar ou não o seu produto, vai ser essa parte da solução. E aí, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Qual que é o jeito errado, que é o que a maioria das artesãs fazem, que é o que eu comecei falando com vocês nessa live? Definir os produtos do catálogo com base em gosto pessoal ou com base em achei bonito. Esse é o jeito errado, tá? Você fazer apenas com base nisso. É lógico que você tem que achar bonito, gente. É lógico que o produto tem que ser bonito. Vou repetir isso várias vezes. Não estou dizendo aqui que você tem que fazer uma coisa feia e funcional. Você tem que fazer uma coisa bonita e funcional. Só que a maioria para no bonita. Não evolui para o funcional. Não dá sequência para o funcional. E é aí que a gente perde muitas vezes para a nossa concorrência que oferece solução. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é o jeito certo da gente trabalhar? Primeiro lugar, gente, pensar com a cabeça do cliente. Parar de pensar só com a nossa cabeça e começar a pensar com a cabeça do cliente. Ter mais empatia pelo nosso cliente. O que é empatia? Você se colocar mesmo no lugar do outro. Se coloca no lugar do seu cliente. Tenta pensar que tipo de problemas que o seu cliente tem para resolver no dia a dia dele. Que tipo de desejos que o seu cliente tem. Para daí, então, você começar a pensar o seu produto. A gente tem muito essa mania. A gente pensa que o nosso cliente é um extraterrestre. É um ser à parte. Então, a gente esquece, que é o que eu dei exemplo para vocês no começo dessa live. Se você, quando vai fazer suas compras, você faz com base em alguns requisitos, por que que o seu cliente é diferente, gente? O seu cliente, ele é um ser humano como você, o cérebro dele funciona exatamente como o seu. É lógico que ele tem experiências, vivências, etc e tal, e referências diferentes das suas, mas a forma como ele vai raciocinar vai ser muito similar à sua. Então, quando você for pensar o seu produto, tenta pensar com essa cabeça do cliente, que é, na verdade, a sua cabeça quando você é o cliente, quando você está na posição de cliente. Esse é até um exercício interessante. Sempre que você for comprar alguma coisa, começa a observar a forma como você toma suas decisões, porque vai ser bem parecido com a forma como o seu cliente vai tomar as decisões. Tem, meninas? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir pensar com a cabeça do nosso cliente? Em primeiríssimo lugar, é aquilo que eu bato sempre na tecla com vocês, que eu sempre falo para vocês em quase todas as lives. Eu acho importantíssimo vocês definirem um público. Vocês vão ver muita gente por aí falando que não precisa, que você pode fazer de tudo, você pode fazer o que você quiser, você pode ter a sua liberdade, etc e tal. Beleza, quer fazer assim? Faz, só que o seu caminho vai ser muito mais difícil. Para você chegar onde você quer, você vai percorrer uma estrada muito mais longa. Na minha opinião, com a minha experiência, não só no artesanato, mas em outras áreas relacionadas também, eu acho extremamente importante você definir um público-alvo para quem você quer vender. Defina para quem você quer vender, porque a partir daí tudo vai ficar
muito mais simples. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é essa: defina o seu público, porque daí você vai conseguir entender quais são as necessidades e quais são os desejos específicos deste público. Os desejos e as necessidades de uma mulher de 30 anos são completamente diferentes de uma mulher de 60. São completamente diferentes de um bebê recém-nascido. São completamente diferentes de um homem. São completamente diferentes de um adolescente. Então, se o seu público ele não é definido, se você quer fazer de tudo para todo mundo, você vai ter que ter na cabeça que você vai ter que saber os desejos e as necessidades de todas essas pessoas que eu citei para vocês aqui, para você conseguir resolver esses problemas dessas pessoas com o seu produto, oferecer soluções para essas pessoas com o seu produto. Segunda dica, público definido, nós vamos para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Você começar a pesquisar sobre o seu público. E como que você vai fazer essa pesquisa? Você pode fazer essa pesquisa diretamente com o seu público, se você já tem uma cartelazinha ali de clientes, um pessoal que já compra de você, ou com os seus próprios seguidores de Instagram. Então, você pode começar a pesquisar direto com essas pessoas. Faça enquetezinhas nos seus stories, manda mensagem no direct, se você quiser. Tem essa liberdade, gente. Manda uma mensagem lá. Fala por que você me segue, o que você mais gosta no meu produto, o que você acha que poderia melhorar, o que você gostaria de ver na minha loja. Pesquisa, pergunta direto, pergunta dessa forma, não vai ficar feio para você. Você pode iniciar a conversa desse jeito, você fala assim, olha, eu estou fazendo uma pesquisa aqui que é para melhorar e deixar a minha loja mais perto de resolver o que você precisa. Eu estou moldando o meu negócio, estou moldando a minha loja para atender a sua necessidade. A pessoa vai se sentir super especial. Só que eu preciso da sua colaboração. Eu queria que você respondesse aqui umas 3, 5 perguntinhas para mim. Será que você pode me ajudar com isso? E aí você faz as suas perguntas e começa a pesquisar direto com o seu público. Segunda forma de você pesquisar. Existe uma rede social hoje, dentro das famosas, que ainda mantém a questão dos grupos, que é o Facebook. Então, o Facebook, ele ainda dá a possibilidade de você reunir com outras pessoas dentro de grupos que vão conversar ali dentro sobre assuntos específicos. Então, por exemplo, se o seu público é um público de maternidade, você pode no Facebook buscar por grupos que falam sobre maternidade. Não são grupos de artesãs oferecendo produtos para maternidade. Presta muita atenção, você não está pesquisando concorrência, você não está pesquisando outras artesãs, você está pesquisando sobre o seu público. Então, aonde você vai? Você vai lá em grupos, onde está colocando lá assim, gestantes, mamães de primeira viagem, grupo de gestantes que estão em preparação para o parto, grupo de gestantes de parto que querem fazer parto natural, grupo de mamães de primeira viagem, coisa desse tipo, gente. Vocês vão pesquisar aonde o seu cliente está, os grupos onde o seu cliente está, e não onde tem outras artesãs oferecendo o mesmo tipo de produto para o seu cliente, que é o que geralmente as pessoas fazem. Entra lá no Facebook e digita lá, por exemplo, amigurumi para bebês. Aí vai aparecer um monte de grupo lá de amigurumi para maternidade, amigurumi para bebê, e você entra lá dentro, tem só um monte de outras artesãs divulgando os seus trabalhos ali, ou então em busca de receita e etc e tal. Não é aí que você vai. Você vai nos grupos onde o seu público está. Então, beleza, definimos o público, fizemos pesquisa. Aí você tá lá dentro desses grupos, o que você vai pesquisar lá dentro? Você vai olhar o que essas pessoas estão postando. Então, no grupo, por exemplo, de gestantes, você vai ver lá as mães falando assim, nossa, já aconteceu com vocês de vocês terem azia de madrugada, ou então de comeu morango e deu azia, comeu feijão e aconteceu não sei o que lá. Vocês vão ver elas conversando sobre esse tipo de assunto. Aí você fala, nossa, mas o que isso tem a ver com artesanato? O que isso tem a ver com o meu produto? Gente, essas são as necessidades da sua cliente. Esses são os problemas da sua cliente. Esses são os desejos da sua cliente. E tem tudo a ver. O que a azia da gestante tem a ver?
Você pode pensar um produto artesanal que possa ajudar ela com relação a isso, sei lá, estou falando aqui hipoteticamente, mas uma bolsa de água quente, uma bolsa de ervas, alguma coisa desse tipo, uma coisa que sai um cheirinho, uma coisa que vai dar um conforto para essa pessoa durante a gestação ali. Vocês estão entendendo? Vocês podem fazer isso no crochê, no tricô, no macramê, no que for o artesanato de vocês. Entrem nesses grupos, pesquisem. As gestantes às vezes estão lá comentando, falando assim, porque eu ouvi dizer que no berço do bebê não pode ter protetor de berço, para o bebê não sufocar, não pode ter lençol, não pode ter fronha, não pode ter nada, tem que ser só o bebê sozinho ali e tal, não pode ter coisa nenhuma. E aí, eu queria decorar o bercinho do meu bebê, mas eu ouvi dizer que não pode colocar as coisas. Oferece uma solução para essa gestante. Fala, olha, você pode decorar, você pode colocar uma coisa ali que na hora que o bebê for dormir você pode tirar. E aí pensa um produto para isso, pensa um produto que tira e sai com facilidade, que não vai dar trabalho para essa mãe na hora de tirar, que não seja aquela coisa cheia de fita, cheia de botão, cheia de velcro, que ela consiga facinho tirar e colocar aquilo ali no berço da criança. Então, entrem nesses grupos, participem desses grupos, mesmo que você não vá participar de forma ativa ali postando, participe observando, use esses grupos como sendo uma fonte de material de pesquisa para você. Observa e pega um caderninho, tem um caderninho ali no seu ateliê e você vai tomando nota. Hoje a fulana tinha uma gestante lá no grupo lá do Facebook que ela estava reclamando que ela não está conseguindo dormir de barriga para cima porque incomoda, porque a barriga dói, ela já está no estágio tal de gravidez que ela só consegue dormir de lado. Pensa! Quem sabe uma almofada para essa gestante colocar entre as pernas ali para facilitar, para dar mais conforto para ela. Segunda etapa é você pesquisar. Quanto mais informação você tiver a respeito das necessidades do seu público, melhor vai ser na hora que você for escolher os seus produtos. Terceira etapa. Qual que é a terceira etapa? Você vai fazer uma lista, você vai pegar esse mesmo caderninho e vai fazer listas onde você vai listar oportunidades e necessidades. O que são as oportunidades? É tudo que você pode pensar, por exemplo, em colocar a expressão você sabia. Entendeu? Então você pode até jogar no Google. Você põe lá assim, meu público é público de gestante. Então você pode jogar no Google lá, você sabia gestantes. E aí tem vários você sabia. Então esses você sabia, você pode listar. Então, por exemplo, você sabia que grávida pode fazer ginástica? Você sabia que grávida pode, sei lá, tomar cerveja sem álcool? Tô chutando, tá, gente? Essas coisas, não sei se pode, se não pode, não. Você sabia que tem uma posição melhor para a grávida dormir? Então, faz essa lista. Faz essa listinha de você sabia. Coloca uns 10, sabe? Você sabia para o seu público. E a outra lista que você vai fazer é a lista de necessidades. Então, o que essa gestante precisa? Ela vai precisar de um enxoval para o bebê. Ela vai precisar de um kit para maternidade, de roupinhas para maternidade. Ela vai precisar de acessórios depois que esse bebê nascer, para cuidar da saúde do bebê. Ela vai precisar de acessórios. Vai fazendo a lista. Faz aleatório, gente, sem questionar muito, sem perguntar muito. Do jeito que eu tô fazendo aqui mesmo, exercício de brainstorming. Você vai colocando lá tudo que vier na sua cabeça. Depois você vai polir isso, depois você vai lapidar essas informações. Mas vai pondo tudo que vier na sua cabeça e com base na pesquisa que você fez, nas leituras que você fez, vai escrevendo lá e fazendo essas listas. Depois que você fez essas listas, aí você vai definir quais serão os produtos que vão entrar no seu catálogo e quais serão os produtos que você vai adaptar, aqueles produtos que você já tem e que você pode adaptar para resolver esses problemas, essas necessidades. A lista do Você Sabia, para que ela vai servir para você? Ela vai servir para dar argumentos para o seu produto. Então, vamos usar como exemplo aqui o polvinho de amigurumi. Pensa o polvinho de amigurumi. Você fez lá o polvinho, receita super básica, super simples, super prática. Então, você fez o polvinho. Aí, você colocou lá na sua lista de Você Sabia. Você sabia que se você reproduzir com o bebê recém-nascido situações que sejam parecidas com a que ele viveu no útero materno, esse bebê vai ficar mais tranquilo? Vai ficar mais calmo? Vai se adaptar melhor ao mundo fora do útero? Você sabia? Você vai falar isso com a sua cliente, com o seu público. Então, isso serve de argumento. Você sabia
que os tentáculos do polvinho, a textura dos tentáculos, o formato dos tentáculos do polvinho, ele é similar à sensação que o bebê tem quando está dentro do útero segurando o cordão umbilical? Vocês estão vendo como é que você vai convencendo a cliente? Então, primeiro você mostrou para ela que existe uma situação cientificamente provada onde esse bebê se sente mais confortável se ele estiver num cenário parecido com o do útero materno. Num segundo momento, pegando um outro você sabia, você vai falar para o seu cliente que o seu produto, ele consegue reproduzir este cenário. Então, você está ambientando o seu cliente, você está mostrando para ele, você está trazendo para ele a solução. Cientistas disseram isso. Como que você pode trazer isso para o seu bebê? Aqui, ó, o meu produto traz essa possibilidade para o seu bebê. E em contrapartida, você está resolvendo uma necessidade dessa mãe. Então, pode ser que essa mãe esteja com um bebê que está com dificuldades para dormir. Pode ser que esta mãe está com um bebê que está com dificuldade, que está sentindo muito medo, está com dificuldade de adaptação. Então, quando você associa essa necessidade da mãe, que é encontrar alguma coisa que resolva o medo do bebê, ou encontrar alguma coisa que deixe o bebê mais calmo e mais tranquilo, encontrar alguma coisa que ajude o bebê a dormir melhor, você associa com este você sabia, você tem o casamento perfeito para ativar o emocional dessa pessoa. Então, você vai dessa forma, exatamente dessa forma. E você só consegue fazer isso se você pesquisar e escrever essas listas e fizer essas listas. Quando você tem essas listas ali no visual, fica muito mais fácil você juntar as peças do quebra-cabeça e formar um argumento lógico que vai convencer o seu cliente, que vai ativar aquele emocional do seu cliente, que vai mostrar para o seu cliente que você tem a solução que ele precisa. Você tem que começar a reunir ferramentas para te ajudar a argumentar no seu processo de venda. E aí o seu produto vai ser essencial, vai ser necessário. Aquela mãe vai olhar e falar, nossa, eu preciso de um polvinho desse. Eu preciso desse polvinho. O meu bebê nem nasceu ainda, mas eu sei que eu vou precisar desse polvinho. Igual na época que começaram a fazer aquelas redinhas para berço, sabe? Rede para berço. Aquilo ali é um exemplo clássico também, que é exatamente com esse argumento. Ah, porque a rede, o bebê ele vai ficar mais fechadinho, mais contido, que é como ele ficava no útero. Os baldes, aqueles baldes ofurôs para bebê, a mesma lógica, porque dentro do ofurô vai a água quentinha, que é parecido com a temperatura do líquido amniótico do útero, e aí o bebê ele vai ficar coberto com aquela água, e ele vai ficar... Vocês estão pegando? Então, tudo isso foi vendido. É um balde, gente. Eu tinha, vou falar a verdade, eu tinha, o Lourenço usou, a Antonella já não adaptou tanto. Mas é um balde. É um balde que você compra numa loja de utilidades por R$30. E o ofurô para bebê, que nada mais é do que um balde, ele custa 150, ele custa 5 vezes mais do que um balde comum. Por quê? Porque quem vende com esse argumento. Vai resolver a cólica do seu bebê, o seu bebê vai ter um sono mais tranquilo, vai reproduzir o ambiente do útero, ele vai ficar mais calmo e ele vai ficar mais equilibrado emocionalmente, e etc, e etc, e etc. E aí ele custa 5 vezes mais do que um balde comum. E as mães compram e pagam felizes, e quando chega você não tem noção, a emoção que é você receber seu balde em casa. Balde não, né, gente? É Baby Tub o nome do negócio, é um nome bem chique, que é um ofurô para bebês. Vocês estão entendendo, gente, a lógica do negócio? Então, a gente tem que começar a pensar isso para os nossos produtos também. Quando eu falo em definir e adaptar produtos, o que eu estou querendo dizer? Se você ainda não tem produtos no seu catálogo, você vai começar a escolher os produtos que você vai colocar no seu catálogo. Se você tem muito claro essas direções, que você tem que atender necessidades e desejos do seu cliente, e as necessidades e os desejos estão bem claras para você, você vai começar a pensar os seus produtos da seguinte forma. Ah, porque a minha cliente é uma mamãe de recém-nascido, o bebê dela está com dificuldade, está com cólica.
Está começando a ter cólica, está com dificuldade de cólica. Então, quando você for pensar o seu produto, você não vai mais pensar o seu produto, esse bichinho aqui é bonitinho, essa boneca é bonitinha, esse negócio é bonitinho. Você não vai pensar mais assim. Você vai pensar, eu preciso encontrar um produto que eu consiga oferecer para minha cliente como uma solução para a cólica do bebê dela. O que soluciona a cólica que você pode resolver? Uma bolsinha de água quente. Então, eu posso fazer ou uma capinha para colocar uma bolsinha de água quente dentro, que vai proteger até a pele. Você pode até vender para ela, falar assim, olha, essa capinha aqui, ela tem uma proteção que não vai queimar a pele do seu bebê, que vai proteger contra a temperatura se estiver muito alta e etc. Você pode fazer a bolsinha em si, onde você coloca grãos lá dentro, aquelas bolsinhas de grão. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem um monte de opção de bolsinha de grão. Tem gente que coloca também chazinho no meio, aqueles chazinhos desidratados, né? Camomila desidratada, erva doce desidratada, essas coisas. Porque daí quando esquenta, solta um cheirinho. Não tem efeito colateral nenhum pro bebê, porque não tá ingerindo, né? Mas solta um cheirinho que pode acalmar e etc e tal. Então, quando você tem em mente, olha só para vocês verem, só desse exemplo da cólica, eu já pensei 2 produtos diferentes. A capinha e a bolsinha em si, que você pode usar com o bebê. Essa bolsinha, ela pode ser uma bolsinha tradicional, típica, retangular, normal, tradicional, ou você pode fazer um bichinho. Você pode fazer um ursinho, que na barriguinha dele seja um porta-bolsa de água quente. E aí vocês vão fazer isso. Vocês vão escolher os produtos com base nessa lista que vocês fizeram para começar a oferecer solução para os clientes. E se você já tem alguns produtos dentro da sua loja que você já comercializa, você pode talvez pensar em adaptar estes produtos também para oferecer solução, ok? O que é adaptação? Vou dar exemplos para vocês aqui. Vamos supor, trouxe aqui uns exemplos para vocês. Este ursinho, ó, um ursinho pequenininho que aparentemente não tem função nenhuma, a não ser um objeto decorativo, uma coisa que a mãe vai colocar num lixo, vai colocar numa porta de maternidade, alguma coisa assim. Pode ser um objeto decorativo, pode ser um ursinho que a criança pode brincar, ok? Então, aparentemente, ele não tem nenhuma função especial. Só que, se você tem esse ursinho e você quer adaptar para atender uma necessidade da sua cliente, você pode, por exemplo, colocar aqui atrás dele uma alcinha, que você vai fazer aqui de crochê, para essa mãe colocar uma fralda, para essa mãe colocar um negócio de chupeta, uma cordinha de chupeta, alguma coisa assim. Você pode prender nele uma tira onde fique a chupeta na outra ponta e vire uma coisa totalmente de apego. A chupeta já é um objeto de apego, mas o ursinho junto, é o kit apego. O ursinho com a chupeta pregada aqui. Você pode colocar aqui em cima dele um negócio pendurado que ele se torne um mobile que vai distrair essa criança. Você pode colocar uma espiral, alguma coisa aqui no ursinho que vai colocar no bebê conforto da criança para durante a viagem ele ficar se mexendo ali, distraindo a criança na viagem. Você pode colocar um chocalho aqui dentro desse ursinho para ele ser um brinquedo sensorial para essa criança. Aqui ele está feito no filme Grume Pelúcia. Você pode colocar um acessório nele, alguma coisa que tem uma textura diferente da textura do corpo, que vai transformar ele num brinquedo sensorial, que vai trazer um estímulo pedagógico para essa criança. Vocês estão vendo como a partir de um produtinho simples, uma coisa aparentemente simples, vocês podem criar variações para resolver talvez quase que a grande totalidade dos problemas da sua cliente e tornar o seu produto necessário e essencial. E aí, quando você for vender para o seu cliente, você vai vender dessa forma que eu estou vendendo a ideia para vocês. Se você vai viajar com o seu bebê, a primeira viagem do seu bebê, agora final de ano, gente, olha que oportunidade para final de ano. Você está com um bebezinho recém-nascido, é a primeira viagem que vocês vão fazer, agora no final do ano, para visitar a vovó e o vovô que moram em outra cidade. Vocês vão viajar de carro e você está preocupada se o seu bebê vai se adaptar bem à viagem, se o seu bebê vai reagir bem à viagem. Esse ursinho, esse bichinho, ele faz isso que vai distrair a sua criança, o seu bebezinho na viagem. Ou ele vai oferecer um conforto para o seu bebê. Gente, olha aqui, ó, só de colocar
aqueles negócios que põe no carro para você adaptar no cinto de segurança, para não ficar caindo o pescoço da criança. Vocês estão conseguindo captar, gente, o que eu estou querendo passar para vocês? Como tornar o seu produto necessário e essencial? Tem algumas faixinhas, se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver que tem umas pessoas que fazem umas faixinhas de tecido que prende na cadeirinha da criança aqui, ó, no encosto da cadeirinha, para o pescoço não cair. É muito estranho aquilo, é funcional, é super funcional, mas esteticamente é estranho. E as mães compram, porque elas compram pela função, é isso que eu estou explicando para vocês a live toda. Só que vocês podem propor uma ideia que seja funcional e esteticamente interessante. Vocês podem fazer um gorrinho, sei lá, de dinossauro, ou faz a faixa do personagem, sei lá, aqueles personagens, aqueles desenhos japoneses lá que as crianças gostam, lá, acho que Naruto, sei lá o que tem a faixa aqui com o negócio. Em vez de fazer um negócio aleatório, faz a faixa com a faixa do personagem, faz um gorrinho, um negócio de dinossauro, um negócio de princesa, coroa da princesa, meninas. A coroa da princesa, faz um formato de coroa, esse negócio para prender ali atrás. A criança não vai se opor a usar, que é outro problema da mãe, que às vezes compra as coisas na hora que vai colocar na criança, a criança não quer pôr de jeito nenhum, não quer usar de jeito nenhum. Vocês estão conseguindo captar? Estão vendo como as ideias surgem? É muito mais fácil ser criativo, é muito mais fácil a ideia surgir quando você parte do porquê você precisa fazer aquilo. Ah, eu preciso fazer isso para resolver este problema. O que eu posso fazer? Pega um produto que você já tem, passa um tempinho ali com ele e começa a pensar como que ele pode adaptar. Ok? Então esse é um exemplo que eu dei para vocês aqui de adaptação do ursinho. Aí a última dica que eu tenho para vocês aqui para a gente fechar. Destacar quando vocês forem conversar, que eu já até dei, né? Já até falei junto aqui com o exemplo. Mas quando vocês forem vender este produto para o seu cliente, seja através da fala, conversando com o seu cliente, seja através do texto, quando você faz uma legenda no seu Instagram, ou uma legenda lá no seu marketplace, na sua loja no marketplace, você vai, nos seus argumentos, usar a função. A função ela é tangível, que é o que a gente fala, é uma coisa que dá para pegar. Então, se você vai fazer essa faixa de cabeça, para ajudar lá a criança a viajar melhor, você vai destacar, fala assim, essa faixa é uma faixa que não deixa o pescoço da criança ficar caindo para frente, vai oferecer um conforto para essa criança, não vai deixar o pescoço ficar pendurado. Então, esse é o tangível, é o que está na cara, é o que você consegue perceber no conceito de função. Esse produto serve para isso e pronto. Agora, você tem que destacar também e dar uma ênfase maior para a emoção do produto, que é o intangível, aquilo que você não consegue perceber. Então, quando você coloca essa carinha, vou fazer uma coroa, vou fazer um negócio com jeitinho de dinossauro, vou fazer faz um negócio com um cabelinho, uma trancinha, alguma coisa assim para as meninas e tal, você pode associar um aspecto emocional. As crianças geralmente se opõem a usar esse tipo de acessório. Elas não gostam, elas não usam, elas não gostam de usar nem o cinto de segurança, elas não gostam de sentar na cadeirinha do carro. Quer convencer o seu filho? Essa é outra ideia de produto, viu, gente? Convencer um produto que convença a criança a sentar na cadeirinha do carro e botar o cinto. É outra ideia. Comecem já a pensar aí, é tarefa para vocês pensarem, quem é desse nicho. Mas quer convencer a sua criança a usar e ter a segurança de que ela vai viajar tranquila e melhor? Você pode, a gente tem aqui essas opções que a gente pode personalizar, você pode pedir, pode fazer por encomenda, fala qual que é o personagem que seu filho mais gosta e eu vou desenvolver um aqui para você e tal, e essa questão toda do emocional e também da mãe poder viajar tranquila na frente, sem precisar ficar olhando para trás toda hora, sabendo que o filho dela tá seguro ali durante a viagem. Beleza? Então, quando vocês forem fazer a comunicação de vocês vão destacar a função, que é o que está na cara, para que serve aquele produto, e vão também entrar em todo um contexto emocional. Outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui é a questão das santinhas, pessoal do nicho dos religiosos. O pessoal de nicho de religiosos, eles têm muita dificuldade em achar a função para as santinhas, né? É uma função que está super na cara, né? Desde que existem os santos, eles existem para isso. Só que para quem faz o artesanato, que faz os religiosos, muitas vezes vê a peça, as santinhas,
apenas como decorativo. É um item de decoração, é um item para presente que a pessoa presenteada vai usar para decorar, ou é um item que você compra por você mesmo que você vai usar para decorar. Gente, a função intangível, né, dos santinhos e das santinhas é proteção espiritual. É proteção espiritual, não é decoração. Não é decoração. Decoração está no segundo plano. No primeiro plano, que é isso que eu estou falando para vocês, que é a questão da necessidade do desejo, é a questão da proteção espiritual. Essa é a função dos santos. Ponto. Ok? Tá claríssimo isso? Então, quando você for vender a sua santinha, você não vai vender a santinha mais falando que é um objeto de decoração, que é um objeto para presentear uma pessoa querida. Você vai falar que é uma proteção espiritual para as pessoas que você ama. É muito diferente. É muito diferente de você fazer uma santinha e postar no Instagram e falar simplesmente assim: é um presente lindo para o final de ano. É um presente lindo para os seus amigos. É um presente lindo. Não é assim que você vai falar. Você não vai vender assim. A sua santinha, ela não é um presente lindo. A sua santinha, ela é uma proteção espiritual para as pessoas que você ama. É assim que você vai colocar na sua legenda dos seus posts e na sua loja online. Nossa Senhora das Graças recebe esse nome por causa disso, daquilo outro. Vai descrever ali toda a história da santinha, a história do santinho, claro que de forma resumida. Mas você vai descrever a história que justifica o porquê que protege naquele sentido. Por que é o santo das causas impossíveis? Por que é o santo protetor dos partos? Por que o São Cristóvão é o santo protetor dos motoristas? Entenderam? Então você vai descrever rapidinho ali qual que é a história, o porquê que ele é o santo protetor daquela causa específica e vai falar, vai vender para o seu cliente que ele vai proteger uma pessoa que você ama. Ele vai proteger o seu marido que está sempre viajando, ele vai proteger a sua irmã que trabalha com viagens, que está sempre viajando por aí, vai proteger o seu filho, porque protege as crianças, vai proteger o seu cachorro, porque é o santo protetor. Vocês estão entendendo, gente, como que a gente vende? A gente tem que se basear principalmente no intangível, nisso que está além. E aí, pensando nisso, eu trouxe aqui outro exemplo legal para vocês, que foge um pouco do comum, mas que é para o nicho dos religiosos também, que é aquela naninha que eu fiz, que eu disponibilizei para vocês a receita, que é a naninha da Santinha. Então, quando eu pensei essa naninha da Santinha, eu pensei exatamente em unir essas duas situações. Então, é um produto que serve tanto para o nicho de maternidade, para os bebês, porque ele é feito pensando nos bebês, quanto para o nicho de religiosos. Então, os dois nichos podem oferecer esse produto na loja. E aqui, ela é cheia de função. Então, ela tem essa função de ser uma naninha, que é um objeto de apego, né? A naninha geralmente é um objeto de apego. Tem a função da proteção da santinha. Tem a função aqui de estímulo sensorial, que tem a nuvenzinha aqui embaixo, que é feita num fio de veludo. Tem a função aqui de guardar a chupeta, de guardar alguma coisinha, até a coisinha mesmo da criança. A criança às vezes gosta de guardar coisinha da criança aqui. Tem a função, essa argolinha que você pode passar um paninho, uma fraldinha. Então é um produto que foi pensado exatamente com base em tudo isso que eu falei nessa live para vocês hoje. Em você pensar as necessidades do cliente e fazer um produto onde você corresponda a essas necessidades. Vocês estão entendendo como é que a gente desenvolve o produto? Pensando dessa forma? E aqui você ainda pode usar para dois nichos diferentes. Então, eu quis trazer ela hoje de exemplo para vocês exatamente para mostrar que é super possível. Você não precisa criar o produto do zero. É um retângulo, gente. É um retângulo. Você pode pensar várias coisas. Mas minha religião não permite que eu faça santinha e tal. Eu não faço um trabalho com santinhas. Faz outra coisa. Faz um formato de ursinho, faz um dinossauro, faz outra coisa qualquer, desde que você consiga resolver os problemas do seu cliente, as necessidades do seu cliente. Fechou, gente? Então essa era a ideia que eu queria trazer para vocês aqui hoje, que o seu produto ele é sim necessário, o seu produto ele é sim essencial, o seu cliente precisa do seu produto, desde que você saiba mostrar para esse cliente que ele precisa do seu produto.
E essa live foi toda pautada com base nisso. Então, façam esses exercícios. Pesquisem o grupo onde estão seus públicos. Listem as necessidades. Comecem a pensar os seus produtos. Vocês vão ver a diferença que vai fazer. É isso que vai fazer você vender.